Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Saito, eu sou gerente do laboratório do Einstein. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre como será o futuro do laboratório nos próximos anos. E para esse bate-papo, temos aqui alguns convidados que vão trazer muitas informações para nós. Queria apresentar para vocês o Dr. Cristóvão, ele é diretor do laboratório do Einstein. O Dr. Queiroz, que está conosco hoje, ele é diretor da Medicina Diagnóstica do Einstein também, e Dr. Carlos Eduardo, gerente médico do laboratório também da instituição do Einstein. E aí eu queria passar para vocês, fazer que vocês se apresentassem um pouco, né, para esse primeiro encontro. Obrigado, Carlos. Eu sou Cristóvão Mangueira, sou médico patologista clínico. Tenho formação clínica em reumatologia e formação em laboratório clínico. Doutorado na USP. Estou no Einstein há pouco mais de 18 anos. E sou atualmente diretor médico da medicina laboratorial do Einstein. Olá, Saito. Olá a todos. Meu nome é Marcos Queiroz. Eu sou médico radiologista, formado na Faculdade de Medicina da USP, com residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atuei por muitos anos na frente assistencial aqui do Einstein e ainda atuo hoje na área de radiologia intervencionista. Em paralelo, eu fui diretor do departamento de imagem aqui do Einstein e atualmente estou na diretoria de medicina diagnóstica da instituição. Boa tarde a todos, Saito, Cristóvão e Queiroz. Eu sou Carlos Eduardo Ferreira, sou médico, patologista clínico, trabalho aqui no Einstein já há mais de 15 anos. Eu tenho outros 2 vínculos, um profissional na Escola Paulista, sou médico, coordenador médico do setor de imunoquímica. Também tenho um vínculo associativo na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Eu fui o último presidente, né? Sou atual presidente do conselho da sociedade. E minha formação foi na Escola Paulista, fiz minha residência médica, tenho mestrado e doutorado também lá na escola. Será um prazer aí a gente conversar um pouquinho sobre o futuro e sobre o mercado da medicina diagnóstica. Muito bem, estamos muito bem representados hoje, pessoas que vão poder agregar muito nessa discussão sobre o futuro do laboratório. Só que acho que antes de a gente falar do futuro, é importante, né, doutor Carlos, se você pudesse falar um pouquinho para nós, né, abrindo hoje, falar um pouquinho antes como é que foi, né? Como é que foi essa evolução, ou seja, do histórico da evolução de tecnologia do laboratório até os dias de hoje, falando da evolução tecnológica, automatizações e tudo mais. Então, Saito, isso é importante para a gente falar de futuro, a gente entender um pouco como foi a evolução da tecnologia ao longo dos anos e como está sendo até nos dias atuais, né? A gente tem dentro do laboratório, teve no passado, em alguns laboratórios ainda dispõe de técnicas bem já consideradas obsoletas, aí, outras em transição, né? A gente tem como exemplo aí hemoglutinação, técnica de látex, radioimunissaio, né? Que trabalha com radioisótopo, que hoje praticamente está abolido do laboratório clínico. Técnicas de ELISA que se aperfeiçoaram, e hoje aí a gente tem a eletroquímio, a quimiluminescência que vem ganhar espaço frente a essas outras técnicas. E é lógico, outras técnicas que vieram surgindo ao longo de décadas e que hoje já são realidade no laboratório clínico, como exemplo aí a espectrometria de massa, a reação em cadeia em polimerase, a PCR que veio para a boca do povo aí com a Covid, né? Todo mundo acabou conhecendo um pouquinho da técnica, né? A técnica aplicada para várias outras doenças e, por fim, o sequenciamento de última geração, que esse permite aí fazer um mapeamento genético aí toda a parte de genoma completo, né? E nessa evolução ao longo dos anos, né, nessa substituição de técnicas e aperfeiçoamento de técnicas, elas vieram para ganhar tanto sensibilidade analítica, que é a capacidade da técnica em detectar pequenas concentrações da substância no nosso corpo, até mesmo sensibilidade e especificidade, aí falando da capacidade do teste em excluir doenças, né? Normalmente sensibilidade, capacidade do teste de ser negativo na ausência da doença, e especificidade a capacidade do teste ser positivo na presença de doenças. E essas técnicas elas vieram contribuir com esse ganho de sensibilidade e especificidade, né? A gente tem vários exemplos dentro do laboratório, né? Eu trago um que é bem emblemático aí, que
é um exame de alta complexidade, que é o HLA. O HLA saiu de técnicas imunológicas e hoje está em sequenciamento de última geração, né? Passou por impregnação de beads, né? Fluorescência de beads, indo para reação em cadeia em polimerase, né? O PCR, e hoje o exame pode ser feito aí por sequenciamento de última geração. E iguais a essas, a gente tem vários outros exemplos, né, de testes de laboratório que vieram ganhando sensibilidade ao longo dos anos, né? Eu tenho um exemplo bom na minha área que eu gosto de atuar, que é a troponina, né? A troponina ganhou sensibilidade analítica ao longo dos anos e hoje a gente consegue determinar a concentração desse marcador, que é um marcador para diagnóstico de infarto, na corrente sanguínea de qualquer pessoa normal, né? Antes a gente não conseguia, hoje as técnicas permitem essa detecção. E um outro avanço também, que hoje já é realidade nos laboratórios, é a integração dessas metodologias, né? Eu citei algumas delas, existem várias outras, que hoje os parques tecnológicos do laboratório integram diferentes técnicas e fazem com que a gente consiga ampliar o menu de testes, né? Oferecer um menu grande de testes de laboratório para a prática clínica. Além dessa integração das metodologias, com a chegada dessas novas técnicas, a gente consegue também fazer painéis integrados, né? O espectro de massa é uma técnica que permite integrar mais de 15, 20, 30 diferentes tipos de exames, ou mesmo trabalhar com metabólitos hoje de exames, né? Todo mundo já escuta aí falar da era proteômica e metabolômica. Essa técnica ela permite a inclusão desses painéis integrados, né? Eu acho que é um overview inicial, eu acho que é um pouquinho disso que a gente teve de histórico até a chegada nos dias de hoje, né? Isso já se torna uma realidade para a prática hoje médica. Perfeito, doutor Carlos. E então, em resumo, você tem o acréscimo de analitos que antes não eram feitos e a melhoria da sensibilidade dos exames que já eram reconhecidos e foram ganhando corpo no decorrer do tempo. Né? Perfeito, certo. Entendido. Saindo um pouquinho do histórico e do futuro, esse tipo de metodologias, né, mais avançadas, ela é uma vanguarda que o Einstein encabeça ou ele é algo que já é disponível no mercado como um todo? Não é disponível no mercado como um todo, né? Essas técnicas são técnicas que requerem um investimento alto, né? Estou falando de praticamente das duas técnicas, aí, se trouxer a espectrometria de massa e sequenciamento de última geração, apenas grandes laboratórios que dispõem aí para fazer esse investimento possuem essas tecnologias. O avanço da sensibilidade e da especificidade, grande parte dos laboratórios já pôde aproveitar essa mudança de algumas técnicas, já pôde aproveitar ao longo dos anos, né? Mas é lógico, como o laboratório do Einstein é um laboratório que busca alta especialização, né? A gente busca já isso há alguns anos, né? Ganhar o know-how nessas técnicas, né? Normalmente, como falou, o investimento é grande no equipamento, mas não adianta você só ter a máquina se você não tem as pessoas Sim. que possam estar fazendo aí o desenvolvimento desses exames, né? Disponibilizando os exames para a prática clínica com uma garantia toda do processo, né? Desde a coleta até o pós-venda, né? A interpretação do exame é fundamental. Hoje as técnicas são muito complexas e o médico hoje, o clínico, normalmente não consegue acompanhar a essa evolução, até mesmo a interpretação de alguns exames, né? Os painéis são bem complexos e essa conversa, depois da liberação do laudo, é fundamental para que se ganhe aí uma segurança, uma acurácia diagnóstica importante, porque a partir do momento que a gente tem um exame bem feito e que o médico consiga interpretar, você ganha segurança no processo. Você acerta o diagnóstico, aí lógico o tratamento fica bem mais simples para ter o segmento. Essa parte é importante, né, de você poder suportar o pós-exame, né? Poder explicar, correlacionar, conversar com o médico clínico, com o solicitante, para poder organizar também e entregar o melhor exame para que ele possa fazer a conduta dele. Né? Eu acredito que o Cristóvão e o Queiroz tem alguns exemplos também, acho que na imagem também esse contato aí no pós-venda aí é bastante fundamental, aí hoje a máquina faz o exame, agora realmente o auxílio do corpo clínico na interpretação acho que é fundamental, não sei. Exato. A gente percebe, né, uma mudança muito grande do perfil das nossas áreas, né? Inclusive na denominação, né? Antigamente se chamava de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, SADT.
E há muito tempo a gente já deixou de ser um serviço de apoio, né? Hoje a gente participa efetivamente da determinação das condutas, por exemplo, né, da determinação do próximo exame. Então a gente participa ativamente da linha de cuidado do paciente, né? Seja na medicina laboratorial, seja na imagem, na endoscopia, na cardiologia diagnóstica. Enfim, isso é uma mudança mesmo do modo como as áreas diagnósticas estão inseridas na linha de cuidado do paciente, né? E o que tem sido muito positivo, né? À medida que você, dessa forma, evita desperdícios e faz um uso mais racional dos exames e muito mais assertivo também. Acho que sim, muito interessante a perspectiva histórica colocada pelo Carlos, né? Desde os métodos obsoletos que a gente já descartou no laboratório, até o momento em que o Queiroz cita a evolução das especialidades diagnósticas para um modelo em que essa medicina ela é protagonista no cuidado com o paciente, né? E isso não obviamente não se restringe ao laboratório e à imagem, mas em toda a propedêutica armada, né, que cada vez mais tem um papel relevante na condução não só do diagnóstico, mas da saúde do indivíduo e da prática médica como um todo, né? Eu acho assim que existem várias tendências, né, que levam que atuam no futuro da medicina diagnóstica, né? E uma delas é essa tecnológica, não tenho dúvida. A gente tem cada vez mais uma tecnologia que se torna mais complexa e mais cara também, né? Lembrar que a medicina como um todo, não só o diagnóstico, tende a se tornar cada vez mais cara, né? E isso é um problema para acesso à população, né? E um dos desafios do futuro da gente é fazer com que essa medicina de ponta e de alta complexidade, de alta resolutividade, seja acessível a toda a humanidade, né? De maneira idealmente pensando, né? É isso. Só para puxar mais um gancho aí em relação ao futuro, né? O Queiroz puxou a medicina diagnóstica, um termo bastante que a gente está trazendo bastante para a prática e estamos colocando em prática dentro da nossa medicina diagnóstica, justamente a integração, né? A integração aí entre imagem, laboratório, anatomia patológica, cardiologia diagnóstica, métodos endoscópicos. Eu acho que esse trabalho em conjunto, né, para facilitar a vida do médico na hora de dar o diagnóstico, principalmente em doenças complexas, esse que é um caminho aí que a gente está trilhando. É lógico, colocar isso em prática não é simples, né, fazer essa integração, mas quem começar primeiro, acho que sai na vanguarda em relação a essa integração. Com certeza. Pegando os diversos pontos, né, citados por vocês, eu acho que o próximo passo a pergunta, né, que seria sobre a precisão, né, a medicina de precisão. Acho que tudo que vocês falaram de exame de alta complexidade, entregar aquilo que é correto para a conduta correta, entregar o tratamento correto para o paciente no tempo correto, né? Então, a medicina de precisão se fala muito hoje, né? E eu queria falar, na verdade, complementar minha pergunta, perguntando se os itens que o senhor tinha comentado, né, de metodologia, se eles são complementares à medicina de precisão, se eles fazem parte de medicina de precisão e essa complexidade toda, né? Como lidar com tudo isso? Então, bem colocado, Saito. Essas técnicas que a gente listou mais no final, as técnicas mais modernas, aí, digamos assim, tanto o sequenciamento, quanto a espectrometria de massa, quanto a reação em cadeia polimerase, elas permitem a prática da medicina personalizada e a medicina, faltou o termo? Preditiva e preventiva. Isso. Também. Tá? Então, ela faz com que a gente consiga direcionar um exame específico para aquele paciente. E a resposta, tanto de terapia, pode ser diferente de um indivíduo para o outro. E você ter um teste que consiga direcionar essa terapia mais personalizada para esse paciente, isso é a tendência, né? A gente já tem alguns exemplos de prática clínica já que acontecem, né? A gente tem aí diferentes drogas, né, que podem ser absorvidas de formas diferentes na população e que você precisa dosar, fazer uma área sobre a curva da droga para saber
qual é a próxima dosagem da sua droga. E a próxima para você pode ser diferente da próxima para o Cristóvão, para o Queiroz e assim por diante. Por isso que você conseguir personalizar esse tipo de ajuste de dose, personalizar o tipo de tratamento específico para um tipo de tumor. Tem pacientes que têm uma determinada mutação que eles não respondem a um determinado tipo de câncer. Então essas técnicas elas permitem esse tratamento mais personalizado. E isso a gente vai ter justamente com essas técnicas e a interpretação disso, como isso chega para o médico de forma mais mastigada para que ele possa realmente já tomar a decisão, né? Na medicina também aí desse século, a participação do paciente é muito importante, né? Realmente você pode estar oferecendo para ele um tratamento, ele vai ter um determinado efeito colateral, ou um procedimento cirúrgico, ou uma ou duas, três opções de terapias específicas, cada uma com seu benefício ou malefício, e o paciente vai ser parte importante nesse processo decisório junto com o médico, né? Então, é um pouquinho disso e justamente essas técnicas elas acabam permitindo essa personalização aí nas condutas. Muito bom. Na parte de imagem, Queiroz, vocês veem também a personalização hoje como algo mais frequente ou ele ainda está num patamar diferente desses tipos de exames de sequenciamento, metabolômica, como o Carlos comentou? Na imagem, a personalização ela já está aparecendo para vocês também? Na verdade, ela depende muito de uma integração, como o Carlos abordou na questão anterior, né? Uma vez que você, tendo o perfil genético dessa pessoa numa integração com a genômica, por exemplo, você tem mais assertividade para indicar determinado exame ou determinado tratamento, principalmente. Há uma área da imagem hoje chamada teranóstica, que é a fusão de medicina diagnóstica com medicina terapêutica, né? Por exemplo, alguns tratamentos de medicina que envolvem medicina nuclear. E você direciona o tratamento de acordo com o perfil daquele indivíduo, né? Então, a Total Espaço é uma área que tem um potencial muito amplo de crescimento, a medicina personalizada dentro da medicina diagnóstica. Perfeito. Dr. Cristóvão, tem algum comentário específico sobre medicina de precisão? Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito claro é que a medicina de precisão é um conceito que independe da tecnologia utilizada para se alcançar a medicina de precisão. O que é medicina de precisão? É a medicina, o cuidado médico ajustado à variabilidade biológica daquele indivíduo. As pessoas são biologicamente diferentes, né? Os seres vivos são diferentes, né? E, obviamente, um tratamento que funciona 100% para um indivíduo pode funcionar 80%, 85% para outro, né? Ou não funcionar para um outro indivíduo, por variabilidades biológicas. Essas variedades biológicas, aí sim você usa a tecnologia para acessá-las, né? O que se convencionou se chamar de quase que sinônimo de medicina de precisão nos últimos anos tem a ver com metodologias de análise genômica, né? Por quê? Porque a descoberta de que o background genético é talvez um dos principais fatores para explicar essa variabilidade de comportamento de um indivíduo ou outro em relação a determinada droga, determinado tratamento, ela é mais recente. E a gente recentemente conseguiu desenvolver tecnologias capazes de sequenciar o genoma e o exoma de uma forma mais rápida e mais barata. Então, esse dado passou a ser acessível. Mas, como lembrou o Carlos, medicina de precisão não é só isso, né? Conceitualmente, qualquer tecnologia que você use para individualizar um tratamento, personalizar um tratamento com base no organismo que você está tratando especificamente, isso pode ser chamado de medicina de precisão, incluindo aí dosagens de níveis de drogas sanguíneos, incluindo outros exames de imagem capazes de acessar variações entre um indivíduo e outro que possam explicar, que possam determinar um tratamento mais eficaz ou menos eficaz para aquele indivíduo. Tudo isso é medicina de precisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar só amarrado ao conceito de genômica como medicina de precisão, porque isso é enganoso, né? Hoje a genômica está muito em moda, amanhã pode ser uma outra ferramenta tão ou mais útil do que a genômica.
Perfeito, Puxar ótimo. mais um gancho, o Cristóvão colocou em relação ao acesso às tecnologias, né? Eu coloquei que não está amplamente disponível ainda. É lógico que com o evoluir dos anos a gente vai ter isso chegando para todo mundo. E um primeiro exemplo que eu acho que vai começar a chegar para todo mundo é o teste do pezinho ampliado, né? Acabou de ser sancionada uma lei federal que faz com que o tandem, né, que é uma técnica de espectrometria de massa, seja utilizada para todos os bebês que nasceram na busca dessas desordens do metabolismo. Então, todos os serviços vão ter um tempo para se adequarem ou encaminharem as amostras para serem realizados em laboratórios especializados. Esse teste que realmente muda a história natural da doença, né? Você dá um diagnóstico de uma desordem do metabolismo precocemente, você evita um dano a um bebê que seria inevitável caso não tivesse um diagnóstico. Hoje você dá o diagnóstico precoce, você faz uma terapia, né? Você tem várias doenças que são modificáveis com o uso de reposição de determinadas substâncias que fazem com que evite o dano nos bebês, né? Eu acho que é importante, a lei ampliou mesmo o acesso, né? Falando em ampliação de acesso à tecnologia, essa lei que eu acho que vai ser um dos primeiros acessos aí amplos da tecnologia para a população. Perfeito. Acho que são tantas informações e disruptivas, né? Vamos chamar assim, que é difícil você imaginar que isso vai estar disponível para todo mundo no cenário nacional em curto espaço de tempo, né? Provavelmente nas grandes capitais, no Sudeste primeiro, tem algumas referências no Nordeste, mas é algo que não fica disponível, né, tão fácil, a não ser as questões que são legislativas, né, que vão acontecer obrigatoriamente. Mas eu acho que a próxima pergunta né, aproveitando a parte de imagem, parte laboratorial, como é que vocês imaginam, né, que seria o atendimento desses pacientes nos próximos períodos, né? Ou seja, como é que a gente conseguiria disponibilizar esse tipo de atendimento a eles? E você comentou do subteste pezinho, né? O teste pezinho é um teste muito antigo no qual você fazia a coleta com papel de filtro, né? E hoje, como é que você imagina que vão ser o atendimento e as coletas desses materiais para a execução desse tipo de exame num cenário nacional? Vou buscar um pouquinho antes até o atendimento no laboratório, né? Normalmente sempre tem aí a tecnologia chegando. Falar um pouco de atendimento, tem autoatendimento já hoje, o paciente já faz tudo de forma tecnológica, faz seu cadastro, hoje usa até a internet para fazer um pré-check-in, um atendimento ao laboratório. Mas para quem trabalha em laboratório, todo mundo pensa em coleta de sangue, né? Normalmente sempre associa direto, é lógico que você imagina, você não consegue fazer exame se não tirar a amostra de sangue. E pegando esse gancho, eu falei de autoatendimento também, hoje com coleta domiciliar cada vez mais está chegando mais próximo ao doente também. Hoje você não precisa se deslocar via até um hospital, via até um laboratório para retirar o seu sangue. Hoje o laboratório pode ir até a sua casa. Em tipo de amostra, né, realmente a amostra de sangue é ainda a amostra que é a melhor amostra para quem trabalha em laboratório, né, porque você consegue extrair tanto soro como plasma, que são líquidos com menos interferentes que até o mesmo sangue total, que pode ser utilizado em outras análises, mas justamente você pode ampliar o número de testes com a coleta de sangue. É lógico que com a evolução, até mesmo com a comodidade para o paciente, é muito mais fácil você poder fazer essa autocoleta em casa e mandar a amostra via correio para o laboratório analisar. Isso também passa a ser utilizado já mais recentemente, né? Hoje a gente já tinha um exemplo mais clássico, que é a coleta da ponta de dedo, né? Todo mundo deve ter algum parente diabético na família, fura a ponta de dedo para fazer o exame da glicose. E ele mesmo se automonitorava em casa. É lógico que com toda a preocupação em relação à qualidade desses dispositivos e a qualidade do resultado do exame que está sendo obtido naquela amostra. E como você comentou, o papel de filtro é um outro tipo de coleta também. O teste do pezinho foi bastante utilizado por anos, né? Hoje, grande parte dos laboratórios acabam colhendo o mesmo volume de sangue um pouquinho para ter uma quantidade maior de amostra para fazer essa análise do teste do pezinho, mas ainda o papel de filtro é muito utilizado, pode ser transportado e mesmo nessa tecnologia mais disruptiva que eu coloquei, ele pode ser
é utilizado também como amostra, né? O papel de filtro pode fazer aí a espectrometria de massa e as desordens do metabolismo. Um outro tipo de amostra que é utilizado também e é fácil coleta é a saliva, né? Todo mundo pode coletar saliva em casa, tem dispositivos de coleta de saliva e pode ser transportada para execução de alguns exames também, né? Então, essas são as perspectivas aí em relação a atendimento e a execução de exame com outras amostras, até o transporte dessas amostras também são permitidos, né? Isso facilita muito a vida dos pacientes. Eu acho que para a imagem também, né? Está chegando na casa do doente, né, Queiroz? Sem dúvida. A pandemia ela catalisou muito isso, né? Então, exemplo do laboratório, a medicina laboratorial, que foi a casa do doente, a imagem, de certa forma, também foi. Obviamente, é muito mais difícil, né? Mas a gente tem um exame, que é a ultrassonografia, que é muito amplo e muito amplamente utilizado aqui no Brasil, que a gente consegue fazer a domicílio. Isso ajudou muito na época da pandemia e continua ajudando. Mas, além disso, hoje o tráfego de imagens, né, a facilidade que a internet nos deu, permite com que a gente veja uma imagem, analise um exame feito do Oiapoque ao Chuí, desde que haja uma transmissão adequada de imagens, a gente consegue ver aqui no Einstein, por exemplo. Então, a gente consegue expandir hoje a radiologia através da teleradiologia, né, pelo Brasil afora e por outros países do mundo também. Então, isso também facilitou, né? Pegando o gancho da sua pergunta, o que a tecnologia ajudou, né? É isso, né? Então, tem ajudado muito essa integração e a gente conseguir acessar locais onde antes era impensável que a gente fosse atingir. Legal. Então, na verdade, pegando a primeira parte do Carlos, né, falando, tem muito a ver com a estabilidade da amostra, né, tipo de material e tipo de estabilidade, tipo de exame, né? E do Queiroz falando sobre a disponibilização de ter o background de um profissional do Einstein para auxiliar numa liberação de resultado aonde for dentro do Brasil, ou não sei se até fora do Brasil também, né? Exatamente. No início da pandemia, a gente todos sabem aqui que o Einstein foi pioneiro, né, no diagnóstico do Covid aqui no Brasil. O primeiro caso foi aqui, brilhantemente diagnosticado pela equipe de medicina laboratorial. Mas a partir do conhecimento que a gente adquiriu nos primeiros casos, a gente desenvolveu uma plataforma para o governo onde qualquer hospital público poderia disponibilizar as imagens de tomografia para a gente analisar aqui. A gente estava um pouco à frente já na curva de aprendizado da Covid em relação à tomografia. Então, a teleradiologia foi muito utilizada naquela época e também, a exemplo da medicina laboratorial, ela teve um boom, né? E hoje a gente utiliza ainda mais, né, analisando exames de todo o Brasil. Muito bom. Complementando a parte de coleta do Dr. Cristóvão, a gente ouve falar muito agora sobre D2C, né? A venda direta ao consumidor, né? Que tem a ver muito sobre a coleta, a autocoleta. Você poderia falar um pouquinho sobre este modelo? O que você acha sobre isso? Antes de falar de venda direta ao consumidor, eu queria voltar um pouquinho do tema pandemia, porque é interessante que a pandemia de Covid-19, isso não aconteceu só na área de saúde, isso aconteceu em toda a economia global, né? A gente migrou para modelos de atendimento e de relacionamento que a gente já tinha tecnologia antes, mas não utilizava porque não era necessário, ou porque não tinha um empurrãozinho aí da pandemia, né? A questão da teleradiologia se disseminando é um exemplo, mas a telemedicina como um todo, ela se disseminou, né? A coleta em casa, a coleta domiciliar, a comodidade, o medo dos pacientes de frequentar serviços de saúde, tudo isso precipitou e empurrou ao desenvolvimento não o desenvolvimento, mas a popularização de ferramentas que a gente já tinha desenvolvido, mas não estava utilizando tão massivamente como utiliza agora, nos tempos pós-pandêmicos, né? Um exemplo disso são essas ferramentas de chat, de videoconferência, que todas já existiam, mas ninguém fazia reunião por videoconferência, todo mundo só fazia reunião presencial, né? Hoje em dia, a gente prefere a reunião por videoconferência do que a reunião presencial, né? E é mais um exemplo de utilização
massiva de uma tecnologia que é relativamente antiga, mas se tornou mais útil nos tempos pós-pandêmicos, né? A questão da venda direta ao consumidor é uma questão bem complicada, Saito. Existe, de fato, assim, existe uma pressão mercadológica para que isso aconteça cada vez mais, né? E essa pressão mercadológica ela vem, em última análise, de um desejo do consumidor, né? Existe um grande desejo do consumidor de poder fazer o seu teste laboratorial a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, no momento que ele quiser. E quando eu digo isso, sem pedido médico, né? Ou seja, existe um desejo do cliente final de tirar o médico da equação, né? E isso é um desejo legítimo do cliente, né, do paciente, mas ele é uma prática que pode trazer sérios riscos à própria saúde desse paciente e à saúde populacional como um todo, né? Porque a gente sabe que um teste mal indicado, ele pode trazer mais problemas do que soluções para a saúde de um indivíduo, para a saúde de uma população. Então, se o teste é indicado pelo próprio usuário, o risco dele ser mal indicado é muito maior, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver isso com reservas, né? É uma tendência, existe uma pressão grande, mas isso tem que ser muito bem regulado e muito bem discutido antes de ser implementado indiscriminadamente. Não, perfeito, porque eu tinha inclusive anotado aqui, né, falando sobre o DTC, falar para o Dr. Carlos como que seria, né, o suporte médico pós-atendimento, né? Acho que esse é o ponto que o Dr. Cristóvão trouxe. A gente ter a possibilidade de executar exatamente o suporte a este cliente que faça um exame desse tipo, né? Porque ele fica simplesmente aberto a qualquer tipo de resultado e sem saber a conduta correta que ele deve tomar. Um ponto importante, a preocupação do Cristóvão em relação à utilização desses testes, né? Primeiro, saber se o teste tem uma indicação clínica para o diagnóstico específico de uma doença ou realmente é um teste aí recreativo, né? Existem vários testes recreativos disponíveis aí também em venda direta ao consumidor. É importante a gente separar o que tem relevância científica daquele que só tem o recreacional, né? Que eu brinco até que é perfumaria, né? Também eu gosto de outro termo também em relação a esses testes recreacionais, desde aí a parte que é o mais solicitado, a ancestralidade, né? Todo mundo já ouviu falar de alguém que tenha feito, né? Para saber as suas origens. E é lógico, o teste que tem uma indicação clínica e tem aqueles que estão no meio ainda, que ainda não tem uma evidência científica muito robusta, mas que pode ser que tenha no futuro. Então, a importância de se ter esse pós-venda para o laboratório que já oferece esse tipo de teste é saber se o teste realmente tem uma indicação clínica aí, ou a importância do corpo clínico do laboratório atuar nessa pós-venda, tanto não só com o médico que solicitou, caso tenha um médico envolvido nessa solicitação, ou mesmo um retorno para o paciente em relação à informação que é disponibilizada no laudo, né? Então, a importância do laboratório é garantindo a qualidade da execução do resultado do exame também. Um outro problema também que é importante a gente trazer com o DTC, a facilidade de se encaminhar a amostra, estabilidade. Existe uma concorrência com laboratórios até fora do país, né? Que não tem nem regulação aqui dentro e que acabam oferecendo serviços via internet. O paciente recebe em casa, colhe, manda e praticamente não tem nenhuma garantia em relação ao seu resultado, saber se o exame realmente foi executado ou não e saber a garantia desse exame, né? E é lógico esse pós-venda que eu comentei também. Se é daquele paciente? Quê? Se é do próprio paciente, né? De repente o exame pode nem ter sido executado, né? Todo mundo acaba... Internet você vende de tudo, né? Tem laboratórios, a pessoa acha um preço um pouco mais barato, acha que pode estar fazendo realmente um exame que tenha qualidade e as informações são... Ainda mais para os recreativos, você pode trazer qualquer tipo de informação ali no laudo, então isso é um perigo e uma atenção em relação a esses testes, como o Cristóvão já puxou desde o início essa preocupação. Então, perfeito. Acho que a gente já discutiu e colocamos os pontos positivos e negativos e as discussões que ainda vão acontecer para que isso possa evoluir mais ou menos nos próximos períodos.
Acho que o último ponto aqui que eu acho que é importante a gente discutir é sobre as questões de segurança, né? Agora a gente está falando muito de segurança de informação. Como é que vocês veem, né? Como será a gestão da informação dita essas preocupações que a gente tem com os dados hoje, né? De pacientes, resultados, e a biossegurança e os riscos envolvidos, né? Isso está tão na moda, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Realmente, esse é um ponto fundamental hoje que vem sendo discutido, né? A gente já teve aí também até a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que está em vigor. É importante hoje a preocupação em relação à segurança da informação, né? E principalmente no mundo dinâmico que a gente vive hoje, aí, que a gente tem diferentes formas de acessar essa informação através de app, através de site, rede social. Hoje o paciente ele acaba postando as suas informações em diferentes redes e realmente isso, a segurança para o laboratório em divulgar essa informação do paciente é fundamental e deve ser pauta em todos os laboratórios aí do Brasil, hoje hoje mais de forma mais regulamentada no país, né? Mas realmente é um risco, né? A gente vê ataques cibernéticos acontecendo, não só na nossa área de saúde, mas em todos os segmentos. Então é uma preocupação grande, a preocupação do Einstein muito grande em relação à segurança da informação, né? Então é um tema que deve ser trazido sempre de forma bem clara até hoje em relação à transparência para o paciente também, em relação a termo para a execução de exames também, né? Normalmente informar bem o paciente em relação aos riscos, em relação ao seu procedimento, tudo isso deve ser trazido no momento da realização desses exames e é lógico depois na disponibilização do resultado e a garantia da segurança das informações pessoais desses pacientes também. Perfeito. Esse é um tópico crítico, né? Mas que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para tentar normatizar, né? Normatizar esse uso, né? Porque a digitalização ela é inexorável, né? Então tudo agora está no app, no aplicativo, como o Carlos falou, todo o nosso sistema digitalizado, assim como das outras instituições de saúde, né? A interoperabilidade desses dados é uma coisa desejável, né? Mas como fazer isso com segurança, né? Como que você compartilha um dado, uma vez que o dado é do paciente, né? Como é que você compartilha um dado, seja para o segmento, para a parte assistencial dele, seja para um projeto de pesquisa, por exemplo, onde você obrigatoriamente tem que anonimizar esses dados. Mas como você faz tudo isso garantindo uma privacidade irrestrita dos dados desse paciente, né? Então passa muito pelo empoderamento do próprio paciente, que entende que esse dado é dele, por termos que ele vai autorizar esse dado a ser utilizado, enfim, até onde ele autoriza que isso seja divulgado, até onde ele autoriza que isso seja divulgado. Então, as instituições elas estão se preparando. Felizmente, a gente faz parte de uma instituição que já vem se preparando sobre esse assunto há muitos anos, com pesados investimentos nessa área, mas é constante, né? Isso é uma escalada, cada vez mais investimentos, cada vez mais... Níveis de segurança. Níveis de segurança, exatamente. Então, é uma área complexa, mas absolutamente necessária nos dias de hoje. Um desafio para o mercado aí que o Queiroz trouxe, a questão da interoperabilidade, né? A gente tem vários softwares dentro da própria instituição e a gente tem um paciente que é único que circula em diferentes instituições, né? E ele ter o acesso seguro a esses dados nas diferentes instituições, esse seria o futuro, né? É o desafio, né? Conseguir garantir essa segurança e que ele tenha acesso às informações de saúde transitando aqui pelo Einstein ou transitando em outro país, em outros serviços, né? Isso é um grande desafio. Eu acho que a gente está um pouco distante ainda desse sonho, né? Que seria você conseguir ter um acesso à sua informação de saúde de forma rápida e segura. E é lógico aí colocando como futuro, né? Falando futuro, falando em informação, chips implantáveis, né? Todo mundo já ouviu falar, dependendo. O paciente tem um chipzinho que traz as informações de saúde dele, as informações que ele tem algum tipo de alergia, que tipo de medicação que ele já pode ter tomado, um histórico mesmo em relação à sua saúde, tudo isso pode ser um futuro, assim como a realização mesmo de testes, né, de laboratório com chips implantáveis e monitoramentos contínuos. Hoje a gente já tem alguns testes que podem ser feitos, né? Eu falei da glicose,
que é a pontinha do dedo, né? Hoje a gente tem glicose que pode ser feita de forma contínua, né? O paciente já olha no próprio celular a sua informação da sua glicemia em tempo real. E provavelmente com chips implantáveis podem ser que surjam outros testes que sejam importantes aí, tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento desse paciente, trazendo informações aí que sejam importantes caso ele sofra um acidente, caso ele esteja em outro país, em outro local que não no hospital que ele é atendido. Mas é um desafio. Só complementando a fala anterior, né, essa questão de segurança de dados é uma questão mundial, né? Isso não é uma exclusividade do Brasil. Cada país está desenvolvendo a sua LGPD, que tem os seus nomes aí nos seus locais, mas a ponto que o Colégio Americano de Radiologia, por exemplo, ele agora não certifica mais instituições fora dos Estados Unidos, porque cada país tem uma legislação específica para proteção de dados e ele, para fazer a certificação, ele precisava de alguns dados. Então, ele achou por bem parar de certificar instituições fora dos Estados Unidos e focar na Lei Geral de Proteção de Dados americana. Enfim, então, só para concluir, né, que isso é um problema, não vou chamar de problema, isso é uma questão que a gente tem que enfrentar, mas isso não é exclusividade brasileira. Nossa. Então, perfeito. Então, Cristóvão, quer complementar? Acho que sobrou pouco para eu falar, né? Meus colegas explanaram bem profundamente o tema. Eu só queria trazer mais um detalhezinho, assim, para mostrar o quanto que é complexo esse tema, né? Essa questão de anonimização de dados é uma questão muito relativa, né? Tem alguns dados que você, por mais que você anonimize, eles são de alguma forma rastreáveis, né? O exemplo é sequenciamento genético. Né? De alguma forma, aquele sequenciamento, aqueles dados brutos do sequenciamento do genoma de um indivíduo, eles são aquele indivíduo. Né? Eles são informações que podem te levar ao indivíduo específico, desde que você tenha o conhecimento para isso. Então, não adianta você tirar nome, RG, idade, sexo. Com o dado genômico, você vai saber tudo sobre aquela pessoa sem que nenhuma dessas informações esteja disponível, né? Só para mostrar um outro tempero para essa discussão, né? Esse é um tema apaixonante, dada a sua complexidade, né? A exemplo dessa questão que o Dr. Cristóvão trouxe, na imagem, tem alguns trabalhos que mostram que, a partir de uma tomografia de crânio, eles conseguem reconstruir o rosto do paciente. Então, você pode anonimizar essa tomografia, mas a reconstrução... hoje, os cortes são tão finos e a reconstrução é tão bem feita que você conseguiria replicar o rosto do paciente. Então, de nada adiantaria anonimizar essa imagem. Mas é uma discussão super ampla que a gente está... Temos mais um programa já, então, para falar sobre isso, né? Só buscar mais um pouquinho, Cristóvão me fez lembrar um ponto importante, né? A questão da... todo mundo fala aí que o dado é o novo petróleo desse século, né? E se conseguir converter os dados dos ambientes transacionais, né? Dos diferentes softwares que a gente tem aí que transitam dentro dos hospitais para o sistema informacional, né? Esse é um desafio grande, né? Todos os serviços estão trabalhando isso. A partir do momento que a gente consiga se comparar aí com esses dados informacionais, a gente vai dar um passo muito grande aí com a quantidade de informações a serem geradas e conseguir trabalhar em cima dessa informação, né? Não adianta ter o dado, saber que realmente o dado vai ser efetivo para mudar um pouco o curso da doença aí do paciente ou da terapia específica do paciente. Não, perfeito, então. Bom, acho que o tempo está acabando aqui. Eu queria realmente agradecer o tempo do Dr. Carlos, Dr. Queiroz, Dr. Cristóvão, agradecer o tempo de vocês, né, para discorrer um pouco sobre os assuntos que falam sobre laboratório, medicina diagnóstica e imagem. E, enfim, agradecer, até a próxima e espero que vocês tenham gostado quanto eu gostei, né? Foi muito produtivo e muito didático a forma com que vocês se pronunciaram. E até a próxima, então, e a gente se fala. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.